Sim, amiguinhos, já está no ar o Super Talk Show aqui na sua televisão, pontualmente às 10 da noite do seu sabadão. Vida inteligente na televisão, haha! Prova disso é o nosso convidado de hoje, hein? Vamos ver quem é. Nosso convidado de hoje é apresentador, youtuber e gestor de políticas públicas e vai dar uma aula sobre política. É o Cris Grazina. Já estou aqui com ele, Super Cris Grazina. Cris, obrigado por ter vindo no nosso programa, viu? Não, eu que agradeço. E o povo quer saber, você já nos contou. Cris Grazina é o seu nome artístico, mas qual que é o seu primeiro nome? O meu primeiro nome só é conhecido, lembrado usualmente pela minha avó, né? Cristóvan, com V-A-N no final, Que Grazina. lindo, cara. E De onde veio esse nome? Por favor, não me venham com piada de Cristóvão Colombo, Ah, Cristóvão não. Buarque. Todo mundo já Né? fala Já isso. tá até antecipando, né? E como é que vem essa origem desse nome? Quem deu esse nome pra Não você? sei, minha mãe é uma pessoa muito criativa, né? Daí... O Cristóvão é lindo, cara. Mas é espanhol, né? É Cristóbal, na verdade. Mas aí a portuguesou, ficou Cristóvão, aí eu simplifiquei e ficou só Cris. Coisa boa. E todo mundo odeia o Cris ou não? Alguns só, nem todo mundo. Não, me parece que não, porque você tem 45 mil assinantes no seu canal do YouTube. Sim, sim. Acho que nem todo mundo odeia o Cris. Pelo Então, menos esses 45 mil devem gostar um pouco. Sabe? quanto tempo você já tem esse canal? Faz uns 3, 4 meses no máximo. Qual que é a temática dele? A gente discute política lá, né? Eu gravei... Na verdade, esse canal era pra falar sobre cinema, outras coisas. Aí eu fiz um vídeo só falando de política, depois das eleições presidenciais do ano passado. Estourou muito, assim. No primeiro dia teve 4 mil visualizações, 5 mil, 7 mil, quando eu vi tinha 200 mil visualizações. Pô, que legal, Aí eu já cara. fiz outra em seguida, e ficou... Né? Talvez mude um pouco ainda a formatação dos vídeos que a gente coloca lá, mas tá, foi assim que começou. Quantas visualizações já teve o seu canal? Tem uma ideia? Ah, é muito. Chegou a bater 1 milhão de visualizações em alguns meses. Olha, que bacana. Em cara. alguns determinados meses, né? E então... Esse do primeiro que você gravou, você lembra quantas visualizações teve? A última vez que eu olhei tava com 248 mil. Pô, legal. Mas aí foi. Aí tem vídeo... Agora, né, nem todo vídeo bate isso. Tem vídeo que bate 5 mil, tem vídeo que bate 50, 30, 1000. Mas Dá dinheiro isso? Dá dinheiro? Não muito. Não dá muito. Não dá muito, não. Mas você pode monetizar os vídeos no YouTube, né? Pelo menos empata. Empata, né? Você monetiza e ganha por clique. Não todos os cliques, mas por visualização monetizada, né? Eu preciso aprender uns esquemas assim, cara. Porque o meu canal também tá estourando. Tô com 300 seguidores já. Mas, Já é... mas mas você tem que pensar que o número de seguidores não é a única coisa que importa, não. Se você tem 300 seguidores que acompanham com afinco as coisas, é melhor do que ter 1 milhão falando bobagem. Tem muito canal que fala bobagem no YouTube e eu acho que não soma. E acaba que a imagem fica cansada. Então tem cara que é caça-clique, o cara é clickbait. Então ele vai falar uma coisa polêmica lá, Lula morreu. Aí, tipo, tá, beleza. Você Todo mundo vai clicar. mas qual é a credibilidade? É melhor ter 300. Teve vídeos meus que deram 1000 visualizações, mas me renderam ótimos contatos. Né? Pessoas mandam e-mail, falaram, cara, eu vi isso aqui, vi esse vídeo, tá muito bom. Que bacana. Poderia entrar em contato com você? É um retorno interessante, né? Muito Sim. mais do que um clique, talvez. Sim, muito mais do que um número de visualizações ou assinantes. Né? Paralelo ao seu canal do YouTube, você também é apresentador aqui da casa. Sim. Pô, que legal. É o Cris Grazina Online. Sim, com essa equipe que você tá vendo aí. Essa o equipe João, extraordinária Matheus. aí. Eles erram muito na edição ou não? Porque no meu aqui... Oh, não, Ainda quer dizer, bem que não. não. Ainda bem que não. Não. Aqui você recebe no Cris Grazina que tipo de convidados? Então, a gente fala muito sobre política política também, né? A gente recebeu, numa das edições passadas, o Márcio Postman, que concorreu à Prefeitura de Campinas por 2 oportunidades. Segunda-feira, agora próxima, a gente vai receber o Dário Saad, que é uma figura também muito expoente da política em Campinas. Mas agora a gente recebe lideranças comunitárias também, pessoas que não necessariamente concorrem a cargos políticos, mas fazem política de alguma forma no seu bairro, na sua localidade. Você já se candidatou a algum cargo eletivo? 2 vezes. que você acha Duas do- vezes eu fiz essa loucura. E o que você achou do processo? Participar do processo? Eu acho que todo mundo deveria se candidatar ao menos uma vez na vida. Porque a gente reclama muito da política, mas a gente às vezes não sabe o que é política, eu também não sabia. Talvez até não saiba até hoje. Mas participando efetivamente do processo, você entende muita coisa.
Então, não é fácil, né? Você pensa que você só com boas ideias vai sair na rua e todo mundo vai votar em você. Não é assim. Não é assim. Eu tinha 22 anos quando eu saí candidato pela primeira vez, no embalo da universidade, né? A galera, vamos lá, vamos lá. Vamos mudar o mundo. E aí acontecem umas coisas engraçadas. Por exemplo, teve uma vez que eu fui pedir um voto para um pai de uma amiga minha. E aí ele era pastor de uma igreja, né? Aí eu cheguei lá e o cara me ouviu e tal. Ele falou assim, eu adorei as suas propostas, mas eu não vou votar em você. Aí eu falei assim, por quê? Aí ele virou e falou assim, como se você gostou da minha proposta e não vai votar em mim? Ele falou assim, não vou. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque o vereador tal já passou aqui e deixou um caminhão de cimento, de areia, não sei o quê, para refazer minha igreja. Como é que eu vou votar em você se você não vai me dar um caminhão de areia, não sei o quê? Eu falei, acho que é melhor você votar nele mesmo. Porque Mas eu não isso vou... daí, ao mesmo tempo que parece ser engraçado, mas não é uma tragicomédia? É tragicômico, porque você fica assim, poxa, você pensa, você sai na ilusão que as pessoas vão votar na proposta, mas eu nem estou julgando isso, porque o que acontece? O mal político, ele aproveita da vulnerabilidade daquela pessoa. O cara mora na periferia, ele tem um sonho, ele tem uma igreja, ele tem um trabalho, aí o político ruim vem e usa dessa fragilidade para cooptar o cara. E veja, ele não é nem maldade. Eu peguei e falei assim, então faz o seguinte, por que você não pega o caminhão de areia dele e vota em mim? Ele, Quer dizer, a pessoa se sente tão devedora para aquele vereador, que é um cara que tem dinheiro e tal, que ela não consegue nem trair ele, meu. Tipo, ela fica, não, mas peraí, o cara me deu o caminhão. É um compromisso. Ainda que seja ilegal. É ilegal isso, né? É ilegal. Então, aí eu falei, mas ele falou, não consigo, porque daí não sei o quê. Quer dizer, essa é a política brasileira, né? A gente ouve muita história por aí, dos coronéis antigos que, na hora de comprar o voto, rasgavam uma cédula, dava metade da cédula, depois, se ganhasse, dava outra. É tipo isso. Isso é muito comum até hoje, então. Sim, muito comum. Muito comum. E, ao mesmo tempo que as pessoas estão recusando cada vez mais esse tipo de proposta. Acontece muito, mas as pessoas estão recusando. Então, também eu não quero aqui... desestimular alguém, né, a participar da... Não, é interessante sair candidato, ver que isso acontece e tentar remar contra isso, para que a gente tenha um dia um país finalmente desenvolvido, porque com esse tipo de política, do cara que distribui cadeira de roda, ou caminhão de cimento, ou vai levantar um muro na casa da pessoa, esse tipo de política não vai responder aos nossos problemas atuais. A pessoa não sabe que aquele caminhão de cimento, depois o cara vai ter que roubar para dar outro caminhão de cimento na próxima eleição. Então a pessoa precisa saber que não vale a pena. Não vale a pena apostar nesse tipo de política. Agora, pode existir uma outra, né, de ideias, de concepção, de propostas, de discussão programática sobre o que é uma cidade, um estado, um país, né? Bom, pelo menos é a minha esperança. Você acha que o pessoal, de uns tempos para cá, acordou, com a ajuda dessas redes sociais, acordou um pouco mais para a política? Acho sim. Por exemplo, antes era mais fácil um político mentir. Né? Se bem que, depois eu vou fazer um parênteses aqui, porque o que tem de fake news hoje através das redes sociais, né? Também, Mas excluindo-se esse problema novo, né? Hoje é mais difícil um cara se esconder, tal. Tem um perfil do Facebook, tem o WhatsApp dele, os eleitores vão procurá-lo. É difícil, antes o cara se aproveitava dessa demora da informação chegar na ponta para fazer o que quisesse. Hoje não, as pessoas estão ligadas, estão discutindo. Você vê que, olha o que aconteceu recentemente, o Bolsonaro fez alguns vetos e tal, e o Nando Moura, que é um youtuber apoiador do Bolsonaro, imediatamente reagiu ao que ele entendeu que foi um erro do Bolsonaro. Né? Eu nem estou muito por dentro da matéria, para ser sincero, mas eu sei que o Bolsonaro, no mesmo dia, respondeu o Nando Moura, né? Sobre esses determinados erros, chamou o Nando Moura de covarde, deu um tralalá na internet. Eu achei bom isso, porque é sinal que a democracia brasileira, através das redes sociais, ela está mais oxigenada, porque antes o presidente fazia algo, ia ser comentado um mês depois, ou consequência disso... Isso que a gente tomava conhecimento, né? Tinha coisa que a gente não sabia conhecimento, conhecer lá depois. Hoje você pega algumas situações que as pessoas cobram e tal, refletem, né? Bom, tanto as redes sociais... são importantes, que teve muita gente que se elegeu só com as redes sociais. Você pega o Mamãe Falei, o deputado estadual por São Paulo. O cara teve 400 mil votos e a campanha dele foi totalmente na internet. O canal do YouTube dele chama Mamãe Falei, inclusive. Né? O cara usou da internet. Se eu gosto ou não dele, isso pouco importa. Estou dizendo que é um fenômeno. O cara usou da internet para se eleger e conseguiu. Quando você recebe alguns convidados no seu programa,
às vezes você discute alguns temas que fazem parte do cotidiano, enfim, sobre saúde, emprego e tal. Nunca aconteceu de você olhar para um convidado assim e falar, esse convidado, será que ele vai fazer isso mesmo que ele está falando? Já aconteceu ou não? Já, claro. Você fala assim, nossa, como esse cara é bom, né? Como esse cara tem ideias boas. Boas. Como ele é interessado. Mas o contrário também já aconteceu. Você olhar no cara e falar, pô, esse cara aí é um diferencial. Não, já. Ainda bem, graças a Deus, que a maioria é muito boa, né? Não me decepcionou até agora. Que bom. Até que a gente escolhe bem, né? O João Ferreira, nosso produtor aqui, assistente, escolhe bem os convidados. Né? Que coisa boa. Evita que esses pilantra... O João Ferreira é candidato. Ele tem nome de candidato, não tem? Tem, cara. Tem candidato a Miss Brasil aí. Ô, Cris, você aparentemente é um cara jovem. Você falou que começou na política aí com 20 e poucos anos e tal. Você acha que ser político independe de ter partido ou não? A gente já nasce político? O que estamos fazendo aqui hoje é uma politicagem ou não? Todo ser humano é político, né? A gente faz política em casa, você faz política com a sua filha. A minha filha faz política comigo. Ela... Você viu agora, pô. Política é negociar interesses, é colocar o seu ponto de vista, então todo mundo é político, né? Agora, exercer a profissão político, né, enquanto gestor, enquanto administrador, aí tem pessoas que têm alguma predisposição, alguma vocação, né? Ainda bem, tem muita gente que fala, não gosta de política, é tudo bandido, tudo ladrão, besteira. Se o político que você quer não existe, então, por favor, seja você esse político, entendeu? Porque a gente fica, os políticos, como se fosse uma classe de alienígena que desce aqui na Terra, opa, vamos administrar vocês. Não tem um político que não esteja lá em Brasília hoje que não foi votado por alguém, né? Tudo bandido. Não, peraí, alguém votou nesse cara, entendeu? Alguém colocou eles lá. Ele é apoiado. Qual que é a sua porcentagem de culpa nisso? Então, o político não, todos nós somos políticos, todos nós temos que participar da política de alguma forma, ou tentar, né? Então, eu acredito que é possível uma política diferente, sim. Agora, Cris, nosso programa ele é muito polêmico. Não, por favor. Queria saber de você o seguinte. Foi golpe ou não foi em 2016? Daqui a pouco, depois do intervalo, Cris Grazina aqui no Super Talk Show. Já. Foi numa festa cheia de Cuba Libre e na vitrola o whisky a coco. A meia luz do som de Johnny Fever, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo, o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, vejo então você se rendeu. A minha fantasia, o mundo era você e eu. O meu coração, façam a revolução. Está no ar, nas ondas do rádio, no submundo, depois do refúgio, e deve despertar. De volta com o Super Talk Show, recebendo o Super Cris Grazina, que vai responder uma polêmica aqui que nós levantamos no final do primeiro bloco. Em 2016, parece que teve um trem aí, um trem diferente, né? trem. Como eles dizem lá na minha cidade.
Na sua opinião, que já mexe com política, acho que não tem ninguém mais gabaritado aqui nesta mesa para falar sobre isso. Cris, foi golpe ou não foi em 2016? Olha, essa pergunta é muito polêmica, ela gera controvérsias até no meio acadêmico, até hoje. Até né? hoje, E vai render ainda. Muito Acredito que os historiadores vão ter muito trabalho para explicar tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 2, 3 anos aí. Por ser uma pergunta difícil, merece uma contextualização e alguma reflexão anterior. Primeiro, o que é um golpe? O que seria um golpe? O golpe seria a interrupção de um mandato de uma presidente ou de um presidente para se colocar para se implantar uma outra agenda que não é eleita, né? Então, isso aconteceu em relação ao impeachment da Dilma? Sim, aconteceu porque você teve uma orquestração dentro do Congresso Nacional, do Centrão, desse mesmo Centrão que hoje dá problema para o Bolsonaro, né? Insatisfeitos com uma série de questões, né? Inclusive com a postura da Dilma a favor da Lava Jato, é isso que muita gente não entende, né? A Dilma sempre teve uma postura de favorecimento à Lava Jato, porque não tinha medo. E o Centrão pegou e falou, para, meu, você é louca, entendeu? Você precisa parar esses caras. Por isso que como é que é o nome do menino lá? Eduardo Cunha? O amigo dele, Romero Jucá. Romero Jucá é flagrado no telefonema dizendo assim, precisamos estancar essa sangria. A sangria era a própria Lava Jato. E aí, lógico, mas eu não gosto da Dilma. Eu acho que foi bom. Claro, a opinião política ela é muito considerada, tem que ser considerada, eu entendo. A Dilma estava governando mal. E quem sabe, para um grande conjunto da população brasileira, foi a melhor coisa do mundo aquele governo se encerrar de alguma forma. Eu entendo. Essa é uma opinião muito legítima e pertinente. Que eu também compartilho da mesma opinião. Ela não estava governando bem, mas daí se dar razão, né? Bom, para um processo de golpe ou impeachment, ou golpeachment, é complicado. A gente precisa separar e analisar as coisas com frieza. Quem orquestrou o impeachment da Dilma foi o senhor Eduardo Cunha, que hoje está preso em Curitiba, né? Porque pagou deputados para que se fizesse aquilo que fizeram, né? Encerraram o mandato da Dilma sem que ela tivesse cometido de fato um crime de responsabilidade. Tanto não cometeu que depois que tiraram a mulher do poder, pegaram aquela questão lá das pedaladas fiscais no governo Temer, deram uma melhorada e disseram, não é crime mais. Quer dizer, fizeram um povo de trouxa, né? Para implantar uma agenda que não nos favoreceu, né? Aí lógico, né? Aí você tem uma série de nuances, né? E tudo mais, né? A Dilma foi eleita com o discurso, não vou mexer nos direitos trabalhistas, não vou privatizar estatais estratégicas, né? E acabou que meio que chamou o Joaquim Levy, que recentemente compôs o governo do Bolsonaro, para ser o seu ministro da Fazenda. Então essas nuances o povo precisa analisar com mais detalhe, entender que o jogo é muito mais complexo do que vermelho, azul, sim, não, fora Temer, fora Dilma. A coisa, esses interesses, né, do mercado financeiro que tinham como objetivo, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e outras medidas que foram implantadas no governo para surrupiar direitos daqueles que menos já têm, né, eles já estavam introjetados no governo Dilma, mas por conta da resistência da presidente, eles acharam então por bem derrubá-la para terem caminho mais livre. Isso se tornou, de fato, aconteceu no governo Temer, né? Ainda que o governo Temer teve alguns bons acertos, né? A pergunta é muito complexa, então não daria para ficar analisando cada governo. Acho que um bom acerto foi a primeira-dama. É daqui de Paulínia, inclusive. É mesmo? Daqui de Paulínia. A Marcela? É a Marcela, é daqui não de Paulínia. Sabia? Uau, que legal. Enfim, cara. Aí teve esses interesses que acabaram interrompendo a normalidade democrática no Brasil. E, atualmente, o governo Bolsonaro corre o risco de tomar o impeachment também. E aí a população brasileira precisa se perguntar, vale a pena? Porque o certo é, se o governante não vai bem, ele fica até o final. E aí na próxima eleição a gente decidir se ele deve continuar ou não. Aí agora tem articulações estranhas por dentro da política que visam interromper o seu mandato. Será que é a melhor alternativa? Será que é o melhor caminho esse? O meu medo era exatamente esse, do impeachment da Dilma, abrir um precedente para que todo mau presidente que governe mal nos primeiros anos, não, então vamos trocar um já. Não é perigoso isso acontecer? É muito, porque você interrompe o rito. Um país confiável, até para você ter negócios, né, para você investir, para você viver em paz, precisa ter uma normalidade, uma calendário. Né? Você, o cara não vai bem, impeachment. Não sei o que, impeachment.
Você não... A partir do momento que você tem... E ainda mais impeachment por motivos que não são bons. Vamos colocar graves assim. O cara não gostou. O cara não cedeu ao Centrão, vai tomar o impeachment. Entendeu? Não deu cargo para não sei quem, toma impeachment. Poxa, isso faz o Brasil uma bagunça. Né? Que investidor, que empresário, quem que vai querer investir num país desse? Que os caras não respeitam o presidente da República. Não dá uma segurança, né? Insegurança jurídica, institucional, né? O mercado do dólar vai ali, não sei onde vai, porque... Porque vira uma bagunça. E fora a mensagem que passa, fala assim, o povo não sabe votar, porque já caiu o Collor em 92, agora, né? Aí Dilma, o Temer assumiu daquele jeito, e depois Bolsonaro cai e tal. Lógico, o Bolsonaro dá motivo também, né? Ele tá muito provocador, eu acho que se ele ficasse mais quieto, não teria problema algum, ninguém tava cogitando essa possibilidade. Mas, enfim, também eu acho que precisamos refletir se vale a pena essa irresponsabilidade com os nossos mandatários políticos. Se o Bolsonaro governa mal, o interessante é que a gente, então, tem a possibilidade de trocar depois do governo dele. A não ser que ele faça algo muito grave, né? Mas essa irresponsabilidade institucional, eu acho que traz prejuízos para o Brasil, sim. Ô Cris, e como que você enxerga o Congresso Nacional? Com as pessoas que, como você mencionou agora há pouco, vão fazer reformas trabalhistas e fiscais, etc. e tal, ganhando um salário de 33 mil e verba de gabinete de 100 mil. Cada um deles. Como que você enxerga isso? Isso é justo? Então, essa é uma boa pergunta. Não é? Se eles trabalhassem bem, seria justo. Né? Aí é que está o X da questão. Aí que está o X da questão, porque se você tivesse uma Câmara dos Deputados que realmente representasse, representa em grande parte, mas a gente sabe que tem distorções, né? Mas que assim, de maneira geral funcionasse muito bem, com bons representantes qualificados. Aí eu falo assim, poxa, que bom que o cara ganha bem, porque pelo menos ele está trabalhando bem. Agora, quando você olha para o nosso Congresso Nacional, dá medo. É de doer, dá medo, ou até nojo, né? A gente entrevistou o Márcio Postman faz alguns dias aqui no estúdio e ele trouxe um dado interessantíssimo. Ele falou assim, tem 40 mil proprietários, grandes proprietários os ruralistas, 40 mil ruralistas no Brasil, que é um universo pequeno de pessoas. Esses 40 mil ruralistas, que têm um pouco mais do que 50% da posse das grandes propriedades de terra no Brasil, elegem 250 deputados federais. Quer dizer, como é que um universo tão pequeno de pessoas tem praticamente metade do Congresso Nacional? Nossa. Isso demonstra uma distorção, né? Uma distorção no mínimo. Não que os ruralistas não possam ter seus representantes no Congresso, mas o que leva um grupo tão pequeno a ter uma vocação eleitoral tão grande como essa. Para eleger uma bancada, metade da bancada? Você acabou de falar do coronelismo, do poder econômico, do voto de cabresto, isso ainda existe no Brasil. E essa prática nefasta leva a gente a ter um Congresso Nacional distorcido, que vota coisas que não interessam ao povo, que ludibriam o povo. Veja, eu fico muito inconformado. Eu estudei, né? Eu me formei em gestão de políticas públicas na Unicamp. E eu me formei porque eu amo essa área, né? Então, como profissional, como você tem a sua vocação profissional, todos nós temos, eu também me dediquei a entender o que é a máquina pública. Não que eu saiba tudo, evidentemente, sei muito pouco, mas eu me dediquei também a tentar entender melhor essa reforma da Previdência que foi aprovada. Aquilo é um crime, é um crime. E foi vendido para o povo como uma coisa boa. Nossa, o Estado vai quebrar se não fizer. Claro que o Estado vai quebrar, porque se o bolo orçamentário brasileiro hoje é 58% destinado a pagamento dos juros da dívida, bancos. E para eles continuarem mantendo esse desvio de dinheiro público para o capital financeiro, eles precisam, logicamente, diminuir os direitos que são ofertados para a população. Agora, vê se é justo. Eu pago 50% da minha renda anual de imposto para o Estado, você também, todos nós aqui pagamos, e aí eles vêm tirar de nós, que pagamos impostos, para dar para banco, que lucram mesmo durante a crise econômica. Evidente, uma reforma para atualizar o sistema, muito bem-vinda, etc. Mas o que aconteceu lá não foi isso. Foi esse Congresso Nacional distorcido, entre outras propostas, mas estou destacando a reforma da Previdência, está
querendo gastar menos com o povo para gastar mais com o banco. Entendeu? E não conta isso pro povo, né? O povo tá lá achando que, não, coitado dos políticos, se ele não tirar da minha aposentadoria, o Estado vai quebrar. Por favor, né? Então, como você me perguntou do Congresso Nacional, é isso que eu me sinto, assim, aviltado, sabe? Eu fico impressionado com a canalice desse povo, né? Com esse discurso mentiroso que eles fazem, ludibriam a população e acabam retirando direito daquele que tem menos. Né? Da senhorinha que precisa daquele R$2.000 de aposentadoria para comprar remédio. Entendeu? Então, um cara que faz isso, um Congresso Nacional que aprova um negócio desse, não pode estar bem. Outro dia um deputado falou uma coisa muito interessante, ele falou que a princípio as pessoas que estão a favor da reforma não vão entender agora, vão entender daqui 7, 8, 10 anos, aí quando eles verem o que eles vão falar, puxa, por que fizemos tamanha bobagem? E como, Cris, que a gente pode mudar esse tipo de situação? Tem jeito ou não? Tem. Qual é o jeito? Eu acho que tem, eu tenho que torcer para que tenha, né? Mas eu acho que é a partir de programas como o seu que trazem esses temas. Né? Obrigado, Marcos. Líder de audiência, diga-se de passagem. Não, mas porque às vezes a grande mídia não mostra e você está mostrando, entendeu? Eu acho que muito mais vale um programa desse, que debate, que dá liberdade para a gente falar sobre isso, né, do que um programa lá que tem 1 milhão de seguidores, é falso, aquele conteúdo empurrado, artificial. Né? Eu acho que a conscientização das pessoas é o caminho. Né? Você como comunicador fazendo isso, a gente, né, que de alguma forma lida com o assunto, tentando falar com as pessoas para que elas votem melhor, para que a gente tenha no Congresso Nacional um dia representantes de fato sinceros, honestos, né? Que se posicionem a favor ou contra um projeto, mas honestamente. Né? Porque hoje você vê uma tentativa, muita fake news, um discurso malandro, né? Uns caras que enrolam o povo. Essa aqui é a verdade, né? Cris, eu queria ficar conversando com você aqui a noite toda, cara. Esse assunto vai longe, mas acabou. Obrigado por aceitar o nosso programa, muito legal. Eu espero que você me convide para vir no seu também. Por favor, esse vídeo, inclusive, se você me autorizar, eu vou colocar no meu canal no YouTube, pedindo para que uma parte, pelo menos, dos meus seguidores te siga, porque vai valer muito a pena. Obrigado pela caridade. E a mesma coisa, o contrário. Os seus seguidores, por favor, que me sigam. Não, mas um pouquinho, né? Não vai nem fazer cócega, não. De grão em grão, a galinha enche o papo. Muito bom. Cris, obrigado, viu? Imagina. Acabou o Talk Show, não é possível. Super Talk Show agora só semana que vem. Obrigado aí pela sua audiência. E não esqueçam de clicar lá no canal do Cris Grazina para você aprender muitas coisas sobre política e sobre como anda o nosso país. Talvez na beira do caos, talvez não. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Tchau. He come on